E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto, com o Bitcoin amanhecendo, superando todas as expectativas e chegando próximo aos 27 mil dólares, nível que a gente não vê desde quase um ano atrás. Hoje eu vou te falar o porquê dessa alta. Tem uma coisa muito importante que pode estar prejudicando ela, que vai acontecer na semana que vem, além das maiores probabilidades e cenários aí para os seus investimentos, logo depois da vinheta. Pessoal, já vamos falar do que está fazendo essa alta acontecer, porque está acontecendo uma crise bancária nos Estados Unidos, que foi o que começou toda essa reviravolta no mercado nas últimas semanas. E desde então vem uma sequência de quebras de bancos. Se você não está por dentro, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando e também estou aparecendo diariamente lá na Bitcoin Block, comentando notícias mais detalhadas sobre o assunto. Mas para dar um resumo, devido ao aumento da taxa de juros, vários bancos estão passando por dificuldades, seus clientes estão sacando, eles estão tendo que vender títulos às pressas, consequentemente eles estão ficando no prejuízo, ameaçando quebrar. E depois de vários bancos, inclusive o Silicon Valley Bank, que é o maior desses bancos ameaçando quebrar, teve também o chamado First Republic Bank, que é um banco também lá dos Estados Unidos, que amanheceu no dia de ontem com uma queda de quase mais de 80% nas suas ações. Porém, o Banco Central Americano, Federal Reserve, ele já levantou uma linha de crédito para estimular esses bancos e impedir com que eles quebrem. E além do mais, os maiores bancos do país eles se uniram para resgatar esse banco, injetando um capital de mais de 30 bilhões de dólares. E entre os bancos que se uniram estão gigantes lá da economia americana, como o JP Morgan, o Citigroup Bank, Bank of America, o Wells Fargo, Morgan Stanley, US Bancorp e o Truist Financial. São instituições financeiras gigantes, é como se fosse pegar um Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, para tentar resgatar um banco pequenininho, um banco virtual, qualquer coisa do tipo, Nubank, Inter, qualquer coisa que esteja acontecendo, mostrando como que seria aqui no Brasil. Mas isso tudo está acontecendo porque o Banco Central Americano ele vem aumentando as taxas de juros a cada mês que passa, para tentar conter a inflação. Também não quero entrar em muitos detalhes, porque a gente tem uma análise e quero falar sobre essa chegada do Bitcoin próximo aos 27 mil dólares, mas faltam exatamente 5 dias e 6 horas no momento que eu estou gravando esse vídeo, para ter a reunião, a FONC, né, que é a reunião, o Comitê do Mercado Aberto lá do Banco Central Americano, onde eles falam sobre as propostas para a economia, e quais os planos do Banco Central Americano para tentar conter a inflação e o que eles estão achando de toda a economia dos Estados Unidos. E o sentimento dos investidores tá igual uma montanha-russa. Se a gente vier aqui no histórico do que os investidores estão achando da taxa de juros... Caramba, não tá abrindo isso aqui. Pronto, agora foi. Deixa eu só mudar um pouquinho a forma desse gráfico para ficar mais fácil de visualizar. Porque os investidores, vocês vão ver aqui agora, eles estão mudando radicalmente o que eles pensam com relação à taxa de juros, certo? Então, a gente consegue ver, principalmente aqui ao longo de janeiro, a mudança no sentimento. Então, enquanto tinha muitas pessoas no começo de janeiro que estavam acreditando aqui que não haveria aumento, e a grande maioria acreditando no aumento de 25 pontos base, que seria esse verdinho, do nada mudou o sentimento e as pessoas começaram, devido a dados macroeconômicos, a acreditar que haveria um aumento de 50 pontos base, que é esse laranjinho. Só que depois dessa quebra de banco, o sentimento dos investidores mudou novamente e a gente consegue ver essa montanha russa aqui com base no que os investidores estão achando. Isso não só muda a precificação do mercado com relação ao que eles acham do aumento da taxa de juros, mas também faz com que o próprio Banco Central tome medidas mais drásticas. A gente está vendo bancos centrais de outros países, como o da União Europeia, simplesmente relevando essa questão de bancos menores quebrarem e aumentando a taxa de juros para conter a inflação. Isso pode fazer também mesmo lá nos Estados Unidos, né? E isso seria uma coisa pior para o mercado, os bancos sentiriam mais. E eu acho que todo esse viés de volatilidade que o mercado está passando, ele tem ligação direta com essa quebra de bancos. E as quebras de bancos elas podem continuar ou podem parar
dependendo do que acontecer nessa reunião. Por isso que eu acho que essa reunião aqui vai ser muito importante. Particularmente falando, eu acho que face ao histórico dos Estados Unidos, eles vão tentar mostrar apoio à economia e, de certa forma, vão não ser tão severos assim no aumento da taxa de juros, o que favoreceria os bancos no curto prazo, a economia. Por isso que o Bitcoin está subindo bastante, porque os bancos eles estão evitando de ter aquela quebradeira, aquela crise, e com isso as empresas elas são favorecidas, mas também isso vai protelar o problema que a gente está vendo agora, que é a inflação. Bom, dito isso tudo, vamos para a nossa análise. Eu vou tentar passar ela aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, né? Nessa sexta-feira maravilhosa para já começar um final de semana daquele jeito. A gente está próximo a pontos de resistência. E como a gente está próximo a pontos de resistência, é natural que tenham mais ordens de venda. Porém, comparado ao fato de que a gente está num ponto de resistência, tem muita gente querendo comprar aqui no curto prazo. Então a gente está vendo uma força compradora surgir no livro de ofertas. Temos regiões como os 27K e os 27.200, que eu acredito que sejam as nossas resistências aqui de curto prazo, que é onde a gente vai ver mais ordem, principalmente ordem alocada em um único ponto. E por isso esses pontos merecem sim atenção, porque são pontos propícios a liquidações e cancelamento de ordens. Passando aqui no nosso Bitcoin, que rompeu a máxima que ele havia feito. E também eu acho que ontem a gente chegou a fechar, deixa eu ver. Não, a gente ainda não chegou a fechar acima dos 25. Mas hoje é muito importante, se a gente quiser ver esse movimento de alta, de que a gente feche acima de toda essa região aqui de rejeição, certo? A gente vê fechamentos, se possível até acima dos 26, vai ser muito bom para a continuidade do preço. Com isso, a gente estipulou um fundo ascendente aqui no gráfico diário, um fundo bem bullish, aqui próximo aos 23, 24 mil dólares, certo? Que é o nosso maior suporte. Fundo também cujo qual está respeitando topos prévios, tá? Então a gente tem um topo aqui, a gente tem um topo aqui. E por conta disso mostra como que o mercado está eufórico, como que entrou volume nessa pernada de alto, que ao meu ver é algo bem saudável. E foi um fundo até que chegou próximo a regiões de Fibonacci, certo? Então isso torna o nosso suporte mais forte aqui na região. Outra coisa a se notar é que provavelmente a gente confirmou uma figura gráfica que é chamada de fundo arredondado. Eu não costumo dar tanta ênfase assim em figuras gráficas, porque a maior parte, pelo menos desse tipo, tá? Fundo arredondado, Adão e Eva e tudo, porque ao meu ver, tá? Isso é com base na minha experiência, no meu jeito de operar, são figuras que só dão compra depois que elas rompem, que elas se confirmam. E por conta disso, né, ela rompeu agora, então a gente vai ter quase que um alvo de 1 para 1, então eu não gosto de operar ela dessa forma. Mas, segundo essa figura, o alvo dela está próximo à região dos 29 mil dólares, que por sinal é a próxima região de resistência importante para o Bitcoin, com base em todos os dados que eu vim passando, certo? É uma região onde a gente tem uma negociação prévia aqui próximo a maio do ano passado, sem falar que se a gente puxar os gráficos maiores e buscar retrações de Fibonacci, a região dos 29K é uma resistência muito forte, porque é onde a gente vai encontrar níveis de Fibonacci de todas essas retrações. Tá? Então muito cuidado com compras a partir de agora, porque a gente está na região das médias, estamos em regiões de Fibonacci, regiões aí, de figuras de alvo, regiões onde as pessoas tendem a vender mais. Mas por que o Bitcoin continua subindo? Justamente porque as sardinhas continuam shortando. Enquanto as sardinhas elas continuarem operando vendido, olha só o long short ratio, a razão entre compradores e vendedores caindo. Enquanto as sardinhas continuarem operando vendido e acreditando na queda do mercado, galera, mais liquidação a gente vai ver, certo? Eu comentei aqui sobre esses pontos serem importantes e perigosos, porque se o preço chegar aqui nos 27, nos 27.200, como a gente consegue ver esse tanto de ordem aqui, ó, esse tanto de Bitcoin é simplesmente uma única ordem, eles estão todos alocados em um único ponto. Se essa pessoa que tem 400 Bitcoins e essa pessoa que também tem 400 Bitcoins cancelar essa ordem, é caminho livre para o preço continuar subindo, estopar e liquidar essa sardinhada toda que está apostando na baixa. Então, para encerrar o vídeo, considerações finais e o que eu estou de olho, além da minha estratégia nesse momento. A minha estratégia é
sem compras por agora, tá? Estamos numa região forte de resistência, tivemos oportunidade de compras aqui. Para os mais agressivos aqui, eu particularmente estava esperando retrações maiores de Fibonacci para me reposicionar, mas não tem problema. O meu stop que estava nesse ponto agora veio para cá, então o meu stop já está no lucro. Eu aguardo uma continuação desse movimento e quanto mais esse movimento subir, maior a probabilidade de continuação da tendência, e com isso eu vou seguir fazendo parciais, porque o preço ele segue bastante esticado, longe da região das médias, esticado também no semanal. Olha só como é que o semanal ele já fez uma barra de força aqui, assim como o mensal. Eventualmente a gente vai ter que fazer fundos ascendentes em gráficos maiores, que vai ser onde eu vou estar reentrando com essas parciais que eu estou fazendo à medida que o preço está subindo. Caso contrário, galera, primeiro sinal de alerta seria se a gente perdesse esse fundo, tá? Mas eu nem consideraria como uma luz amarela que merece uma atenção, porque isso aqui foi um fundo ascendente formado longe da região das médias, sem uma devida retração. E obviamente, se a gente perder esse fundo aqui, ainda pode ter força compradora para fazer um fundo ascendente de novo e tentar retestar essa região. Agora, se a gente perder esse pontozinho aqui, ó, se a gente perder essa região dos 19.500, aí o bicho pega, tá? Aí eu acho que a gente vai ter revertido o cenário de uma forma bem drástica. Toda essa euforia por conta dos bancos vai ter ido embora. E a maior probabilidade é que a gente veja isso acontecendo caso a reunião do Federal Reserve aponte alguma rigidez pelo lado do Banco Central, o que ao meu ver agora é improvável. Por conta disso, né, resumindo, tá subindo, eu estou fazendo parciais, tá fazendo correções, fundos ascendentes, eu estou reentrando com o dinheiro dessas parciais e sempre subindo meu stop. Assim eu vou surfando uma tendência de alta dentro desse bear market que a gente está vendo aqui, que o Bitcoin vem tendendo a cair desde 2021, tá? Vídeo um pouquinho mais extenso do que de costume, mas ainda assim merece. Ontem eu não consegui gravar vídeo, na verdade eu até gravaria, mas o cenário estava bem parecido com o de anteontem e também com o de terça-feira, se eu não me engano. Então, por conta disso, eu optei por não gravar para ver se acontecia alguma coisa no mercado, e realmente aconteceu. Então já deixa aquele like, que isso é muito importante. Não esquece de comentar o que você acha das análises que eu solto aqui no canal. Se inscrever, né, verificar a sua inscrição. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e sempre que tiver novidade, atualizo você. Valeu!